Olá, queridos! E aí? Vamos reforçar o nosso conhecimento sobre a aula anterior, sobre o estoicismo e cinismo e, principalmente, as mulheres no meio da sociedade, né? Hipárquia, olha só, uma pensadora lá no século antigo, né? Olha aí, ó. As escolas helenísticas ou greco-romanas, agora é a parte 2. Vamos revisar o conteúdo, gente. Alicerçar mais esse conhecimento, tá? O estoicismo, nós vimos que sobre a obediência à lei natural, né, na natureza, em harmonia. Os estoicos, o estoicismo foi fundado a partir das ideias de quem? De Zenão, de Cício. Foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico, tá? Os estoicos defendiam a noção de que toda realidade existente é uma realidade racional, tá? Racionaliza, né? Zenão e os estoicos defendiam a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida. Gente, aqui vocês veem algumas religiões, né? Algumas formas de se viver, né? A vida. E outras maneiras, né? Atuais que vivem, né? A influência do estoicismo, dos estoicos, né? O homem sábio, né? Para Zenão, obedece o que? A lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo. Então, o universo grande, né? E você aqui, ó, tem a ordem, né? Você tem que obedecer, reconhecer esse propósito, tá? Além disso, né? Vimos que não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem do universo. Não tem, né? No mundo. Mas por meio da filosofia podemos o quê? Compreendê-la e viver segundo ela. Portanto, Zenão propõe o quê? O dever, gente. Às vezes a gente só quer o direito, né? Mas tem o dever. Vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para a felicidade. Então, o dever faz parte, olha aí, ó. Eu tenho o dever de respeitar, né? O ideal perseguido era um estado de plena serenidade. O ideal perseguido por quem? Pelos estoicos. A chamada ataraxia, para lidar com os sobressaltos da existência, fundada na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. A gente não pode pensar só, para eles, não é só o bem-estar, né, em si. Tem que saber que a vida tem mazelas, ó. Então eles ensinam isso também. Eu vou passar, né, por algum tipo de mazela, tem que ter essa noção. Agora o cinismo. O cinismo, essa palavra vem do grego, que é kinos, que significa cão. Cínico, também o kínicos, significa como um cão. Cinismo é uma corrente dos filósofos que se propuseram a viver como os cães da cidade. Aí o Diógenes de Sinope é conhecido como Sócrates demente ou Sócrates louco, né? Ele era bem radical nas suas ações. As conquistas de Alexandre promoveram o helenismo, mesclando culturas, né, unindo e populações. Daí Diógenes tinha apreço pela diferença entre grego, ele não tinha, tá? Apreço pela diferença de grego e estrangeiros, então ele não tinha essa noção, né? Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele teria respondido: sou cosmopolita. O que quer dizer? Nós aprendemos que é cidadão do mundo, né? Que abrange as culturas. A Hipárquia, ela é notável, né? Uma filósofa. Por ser poucas mulheres na filosofia da Grécia Antiga, tá? Muito atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico, ela gostou. Hipárquia viveu na pobreza com o marido Crates. Eles poderiam ter vida boa, né? Mas preferiram viver a pobreza. Com o marido Crates, Hipárquia incorporou publicamente os princípios cínicos fundamentais, tá? O caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza, evitar o materialismo, né? O ter. Aqui, ó, vamos traduzir, ó, o ser era melhor
do que o ter. Convencional e abraçar o quê? A autossuficiência, gente. Então era nesse sentido. Concrates e Parker é considerado uma influência, né, direta na filosofia estoica. Muito legal, por causa do seu marido, o seu irmão, né, também ajudou. Então agora vocês vão fazer atividade, ok? 4 perguntinhas sobre o tema e aí voltamos. Professores presenciais, mande as dúvidas, ok? Boa atividade. Olá, e aí, conseguiram? Com certeza, na verdade, professores, conseguiram, estou ouvindo aqui, qual é? Conseguiram fazer as 4 perguntinhas? Ela tem algumas fáceis, médias e outras difíceis, complexas, tá? Então vamos lá para nossa, olha lá. Tirando dúvidas, quem tem isso aqui ó, na cabeça, vamos já ajudar, tá? Questão 1, ó. O epicurismo e o estoicismo foram as duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem com o quê? A letra A, com a atividade da alma segundo a razão, será que é esta? Ou a B, a indiferença diante da dor e do sofrimento, será que tem essa, eu sou indiferente, né? Essa questão da dor, não quero nem saber. Ao prazer por coisas materiais, será, gente? O estoicismo? Ou aos costumes ou convenções sociais? Olha só, gente. Ou aí, ao dever de cumprir o que é ordenado pela lei divina. Qual a questão? A pergunta é, né, o estoicismo em contraposição à ética epicurista relaciona o bem como? Como que o estoicismo vê? Ele foi um pouco contra as ideias de Epicuro, tá? O Epicuro buscava o prazer, né, assim, a questão da vida ordenada, tá? Moderada. E o estoicismo, né, o que eles buscavam? A questão do bem. Em contraposição é que ele foi contra as ideias do epicurismo. E agora? Nós vimos na aula, né? Qual é a resposta? Qual é? Vamos lá? Então, quem optou pela alternativa B, ó, a indiferença diante da dor e do sofrimento. O que é indiferença, gente? Aí a pessoa diz, meu filho, não sai na chuva não que você vai pegar gripe e ter dores e febres. Que é um sofrimento, né? Aí o filho diz, não mãe, não quero saber disso não tenho isso comigo não. Posso ter febre, posso ter dor, não estou me incomodando não. Então é nesse sentido, tá? É indiferente. Questão 2. Hipárquia, ela é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia antiga, tá? Atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo o estilo de vida do cinismo, ela viveu na pobreza com o marido Crates. Até aí tudo bem, né? A decisão de Hipárquia de se tornar uma cínica, a mulher do cinismo, tá? Foi surpreendente por causa de quê? Do desrespeito cínico pelas instituições convencionais e pela extrema dificuldade de seu estilo de vida. Então o cinismo buscava isso. Porém, Hipárquia contrariou vários princípios da sociedade naquele período. Ela foi contra. Princípios esses que se acreditavam que fazia parte de quê? O destino de cada pessoa. Então eles acreditavam que é o destino da pessoa e ela foi contra isso. Naquela época, qual era o papel da mulher que Hipárquia contrariou? Qual era? Letra A. A mulher participava das assembleias enquanto cidadã. Sua função era contribuir com o destino da cidade para o bem-estar de todos. Será que a mulher tinha esse papel? Acho que não. Vamos lá, pode ser. Ou a B. As mulheres exerciam um grande papel militar. Já não está muito, né? Sendo oficiais dos exércitos, suas lideranças nas guerras mostrou-se muitas vezes mais eficazes da liderança do que os homens. Ou seja, as mulheres exerciam seu papel como cidadãs somente na hora do voto. Ou D, ao contrário dos homens, que exerciam seu papel como cidadão na vida pública, sem se preocupar com a vida privada, as mulheres exerciam seu papel somente na vida privada, sendo a chefe da família. Será que é essa?
Oi, a mulher era submissa ao seu marido e a sua função era cuidar do quê? Do lar e gerar filhos para seu esposo. Que hierarquia ela foi contra essa? Qual ideias, né, que ela naquele tempo ela viu que nós vimos, né? Nós analisamos um pouco sobre a história dela. O que ela causou, né? Aquele alvoroço lá na Grécia Antiga, que trouxe, né, à tona a questão do rever, a questão do papel da mulher na sociedade. Hoje você vê, né, tem leis que protegem a mulher hoje, muito legal, contra o feminicídio, né, as mulheres com essas proteções, né. O espaço da mulher, o preconceito, né, do homem contra as mulheres, né, você vê até hoje. E lá na Grécia Antiga ela já colocou o tapete, ó, as mulheres têm vez também, né, tem espaço, tem respeito. Então vamos lá, quem optou, mande aí a resposta, olha aí. Quem optou pela questão... Qual a alternativa? Gente, ó, eles viam apenas a mulher como submissa, ó. Submissa está abaixo do homem, ao marido. E Crates não pensava assim, eu acho. E sua função era cuidar de quê? Do lar, TA, né? É a palavra lá? TA, TC. Fazer roupas, etc., costurar. E gerar filhos para seu esposo, né? A mulher era... né, logicamente como objeto. Próxima, se liga no Enem, olha aí. Gente, ó, o se liga no Enem é um ponto de partida num projeto da mediação tecnológica, pelas quais nós iremos apresentar questões que caíram no Enem em versões anteriores, né, e questões parecidas, né, chega idênticas, parecidas assim com as questões que já caíram no Enem. Para quê? Para você se familiarizar. Quando chegar lá no dia do terceiro ano na prova, já conseguir fazer, gabaritar a prova, né? Então vamos lá para a nossa questão, olha aí. Olha lá. O período helenístico caracterizou-se por um processo de interação cultural entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Neste período, destacaram-se duas novas escolas filosóficas, o estoicismo e o hedonismo. Iremos falar depois, tá? Já vimos sobre isso. Nesse contexto, o estoicismo defendia o quê? O que eles defendiam? Os estoicos, está aqui, ó. A. A realização de uma conduta virtuosa. B. Que o ser humano deveria buscar o prazer da vida. Será? Ou C. Que o prazer estava vinculado ao bem. Ou D. Um espírito de completa austeridade moral e física? Será, gente? Ou E, domínio das paixões. Gente, será? Esse autocontrole que eles pregavam, o que era? O que os estoicos pregavam, né? O que eles queriam com as suas doutrinas, com as suas teorias, etc. E aí, professores, manda a resposta aí. O que os alunos responderam? Vamos lá. As mulheres aí, ó. Qual é, gente, a resposta correta? Qual a alternativa? Hein? Qual é? Então, quem optou pela alternativa? Gente, ó. Os estoicos defendiam o quê? A realização de uma conduta que virtuosa, gente. Harmonia, né, com a natureza. Ok? Virtual, não maléfica, né? Próxima, questão 4. Explique a origem da palavra cinismo, destacando sua relação com a corrente filosófica que denomina, né? Ou seja, o surgimento dessa palavra, né? E destaque com a corrente filosófica com esse nome. E aí, vamos lá, essa é discursiva, né? Qual é a resposta lá que você colocou? O que significa a palavra cinismo? Vocês não vão chegar para os colegas, né, e dizer, ó, você é cínico, né? Hoje nós vimos essa palavra diferente, né, pela pessoa, né, que usa a sua disfunção, né, de pensamento, de ver as coisas. Mas o cinismo aí é uma forma que vocês perceberam, né? A vida no sentido de desprezo pelo material, ou seja, eles têm apenas a roupa do corpo e vê, né, e falam bem, se envolvem na política, etc. Mas materialismo eles não têm o ter, só o ser, eles querem, né, o ser no sentido de viver no meio da sociedade, com o mínimo possível. Eles não tinham vida material, não tinham bens, não tinham, traduzindo na palavra atual, pobreza.
buscava somente isso. E qual a origem da palavra? A origem da palavra em si, como etnografia, né? Etimologia da palavra, como ela surgiu, né? Essa cinismo. Qual é a resposta? Vamos lá ver? Então, quem optou, né, escreveu e participou da aula, respondeu o seguinte, olha aí, colocamos mais ou menos como que é. A palavra cinismo vem do quê? Da palavra grego kinos. Significa o quê? Cão, ó, kinos, cão. Daí o cínico, né? Do grego, aí tem essa palavra, cínico, do grego significa kínicos, que significa como um cão, tá aí, ó. Pô, é como um cachorro, né? Como um cão. Será? Não, é a forma de viver, gente. Tá lá como os animais ali à mercê, né? Mas eles tinham racionalidade, eles pensavam, eram inteligentes e sábios, tá? O termo cinismo designa, assim, a corrente dos filósofos que se propuseram viver como cães da cidade, sem qualquer propriedade, ó, sem bens, né? Sem bens ou conforto. Então eles viviam mesmo na pobreza. Aqui, pobre. Pobre no sentido de não ter, né, os bens. Levaram ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo, né? Conheça a ti mesmo e desprezar todos os bens materiais. Então eles desprezavam mesmo, radicais. O principal, né, dessa corrente é Diógenes, foi seu principal representante. Né? Aí nós vimos que ele teve um diálogo, né, com o César, né? César chegou para ele estava lá perto, próximo ao seu barril, que é tão pobre que ele tinha só o seu barril. Aí ele diz, o que é que eu posso fazer, eu, César, imperador, por você? Ele disse, apenas saia da minha frente e deixe de tampar meu sol. É natural, né? Ele queria só as coisas da natureza, não queria mais nada. E hoje nós percebemos muitas pessoas que vivem assim. Porém, temos pessoas misturadas, que ela quer ter as coisas, mas é o necessário. Tá? Ela tem o lado, né, pobre dela, mas ela quer ter o necessário para viver. E tem pessoas que vivem a pobreza sem querer, movido pela desigualdade social no nosso país. Ou seja, a sociedade em si, ou falta de oportunidade por algum motivo, levou algumas pessoas a viver à mercê da pobreza, sem o desejo dela, sem o consentimento dela, por algum motivo, tá? Algumas pessoas vivem assim, outras não, porque ela optou, ela decidiu viver aquilo. E no cinismo não, eles dizem, a minha vida é essa, é uma forma de viver, uma corrente filosófica, né? Eles debatiam entre eles, inclusive a Hipárquia, né, uma filósofa no meio, aceitou, né, essa questão das características e a forma de viver dos cinismo, dos cínicos, né? E aí, gostaram mesmo dos estoicos, cinismo e epicurismo? Qual que você se identificou durante essa aula? Qual a escola? Vai viver extremamente na pobreza? Não, às vezes a gente tem que buscar, né, o necessário para a gente viver. Então é dentro da questão do estudo, né, que você vai buscar a sua profissão e vai ter o necessário para a sua vida. Porém, para ter reforço para essa aula, nós temos um material complementar. Vamos lá ver? Olha aí. Vamos lá. Material complementar. Ó. Esse material complementar de hoje, temos um filme que conta a vida de outra filósofa e matemática chamada Hipátia. Lá no século 3 e 4 a.C. 4 e 5, quer dizer. Que vive em Alexandria. O nome do filme é Ágora de Alexandria, que contribuirá para o entendimento da aula de hoje e trará informações sobre a outra filósofa, né? Olha aí. Gente, o filme está aqui, ó, na rede de computadores, redes sociais, né? Para você livre, você assistir, tá? Muito legal e complementar a sua gama de conhecimentos sobre o helenismo, o estoicismo, o epicurismo e o cinismo. Olha só quanto conhecimento você adquiriu nessa aula, né? Algumas correntes e as formas de as pessoas viverem. Então você vai analisar, vai se tornar um pensador, uma filósofa. Quando vê alguém vivendo, nossa, aquele cara é estoico, aquele cara é cínico, aquela pessoa é do epicurismo.
Então é muito legal você identificar algumas correntes. Porém, tem que ver a origem, né, do que a pessoa está levando a viver daquele jeito, para não julgar, né? Ok? Então essa é a nossa aulinha. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!